Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, primeira carta, pelo menos nós assim a conhecemos, de Coríntios, capítulo de número 13. Vamos passar aqui para deixar uma breve reflexão, a partir dos versículos de número 9, e por fim então, o objetivo da fala, versículo de número 10. Vocês que nos acompanham são bem sabedores que o nosso canal aqui não é um canal acadêmico. A ideia aqui não é explorar algo com muita profundidade, mas apenas uma reflexão, apenas o pensar. Então a gente tem a humildade, a coerência de sempre estar aconselhando aqueles que querem inteirar-se mais sobre o assunto aqui trabalhado, que procurem outros vídeos, que leia outros livros, não aborte o exercício de pensar, não compre uma experiência terceirizada, não acredite, não paute-se em alguém que julga ser a última palavra sobre determinado assunto, ainda que esse seja uma sumidade, tá certo? Principalmente das Sagradas Letras. Nós não somos adeptos à ideia do gnosticismo, sobretudo, entre outros, que sobressaía a ideia de que a salvação só poderia ser experimentada mediante uma revelação oculta que fora revelada para alguns e que esses alguns então tinham a fórmula mágica. Nós não acreditamos deste modo. Então há dois perigos que são extremantes, polarizados. O perigo de alguém que simplesmente, passivamente vai aceitando, recebe tudo, sem questionar, sem aprofundar-se. E o perigo de alguém que simplesmente acomoda-se a receber o alimento já pronto, colocadinho na boca dele, adoçadinho, não a seu gosto, mas a gosto de quem o produz, o manipula. E um outro perigo, que é o perigo de alguém que está sempre em busca de novidades da fé. Se eu tiver aqui a pretensão, e eu diria que a loucura, de garantir-lhes que eu tenho uma nova revelação, algo que ninguém nunca falou, acredite, possível e provavelmente será heresia, não será verdadeiro, porque são 2000 anos de história, mentes arejadas, brilhantes, gente crente, tanto no sentido experiencialista, quanto no sentido científico, de pesquisa, acadêmico, e eu não vou ter a loucura e a pretensão de achar que eu sou o descobridor da pólvora, ok? Então vamos lá. A minha fala nesse sentido, a minha pretensão da mesma é dar um breve parecer sobre um assunto que está em alta, tentando sempre ser pertinente, atual, contemporâneo. Não considero-me uma sumidade no assunto, porém não posso desconsiderar aquilo que aprendemos, e há mais de 20 anos estamos explorando com sofreguidão. Também fomos alcançados e somos satisfeitos em Cristo. Então eu sei que levantou-se hoje em nossos dias, por exemplo, aquilo que nominadamente é conhecido entre nós como cessacionistas. A gente não pode confundir cessacionista com negacionista. Negacionistas são aqueles que negam a efusão e a ação do Espírito Santo. Esses são hereges. Esse é um grupo muito perigoso. E eu diria que talvez até apóstatas da fé. Não é esse grupo a quem eu me dirijo nessa hora ou a quem eu refiro-me. Eu faço referência aqui de um grupo de gente crente, fiel, que ama a Deus, sua palavra, tenha estudado, pregado, mas que entende que os dons espirituais foram ferramentas úteis, legítimas, é assim que esses creem. Porém, cessou-se, foi-se para aquele tempo, com a cessação, por exemplo, dos apóstolos,
que não acreditam, como eu também não acredito, na contemporaneidade do apostolado, então creem também que esses dons, sobretudo os dons de locução, de carisma, cessou-se e ficou preso lá na história no passado. Eu não sou cessacionista, eu sou pentecostal de convicção, eu sou pentecostal de experiência, eu vivo isso modificou a minha vida. São inúmeros os testemunhos de pessoas que têm sido alcançadas e fortificadas, e esse movimento espiritual nunca afastou-me da leitura periódica das Escrituras, da busca incessante pelo conhecer de Deus. Então isso é uma outra falácia, entendeu? Rotular a turma dos pentenca como gente que não ama a Bíblia. É verdade que há uma grande gama, que eu não quero considerar como maioria esmagadora, mas há um percentual considerável de gente do nosso movimento, para nossa tristeza, que não lida com o sagrado, que não lida com as Escrituras, como de fato merecidamente ela merece as atenções devidas. Porém, Deus tem levantado uma geração que está e sente-se incomodada com isso e que tem realmente mergulhado nas sagradas letras. Mas permita-me citar um texto. Outra falácia, permita-me aqui dirimir uma ideia negativa que alguns cessacionistas enfatizam, que é quando diz-se o seguinte: a experiência pentecostal, ela não está de acordo com a história. Os grandes reformadores, pensadores, patrísticas e outros mais, estou usando termos aqui acadêmicos, estes não validaram, balizaram a experiência pentecostal que veio a ressurgir uma vez agora, por aproximadamente um século, talvez um pouco mais. Isso não é verdade. Permita-me dizer-lhes, isso não é verdade. Entendeu? Você vai encontrar estudiosos do passado, eruditos do passado, como por exemplo o bispo de Lyon. O bispo de Lyon, no 2º século da era cristã, ele escreve um livro contrariando as heresias. Se não me falha a memória, o foco desse livro era combater justamente o gnosticismo. Ok? Então, assim, vamos lá. O foco dele era combater a elevação do experiencionalismo. Quando alguém naquele tempo, os gnósticos sobretudo, estão elevando a sua experiência acima da veracidade e da canonicidade das Escrituras. Isso é um erro, isso é uma loucura. Paulo diz que se alguém pregar outro evangelho, ainda que seja um ser angelical, ele é herege, ele é anátema. Então esse bispo que está combatendo, o bispo de Lyon, que está combatendo esses exageros, da quais nós também não somos adeptos e também refutamos, esse bispo de Lyon, ao escrever contra as heresias, ele revela ali milagres, dentre muitos, ressurreições, enfermos que eram curados. Então havia sim essa manifestação já na terceira leva de crentes, já na terceira leva ou a terceira geração de cristãos. Então não cessou com a morte dos apóstolos. Eu creio que essa manifestação começou em Deus, e é somente Deus, o Senhor, que poderá dizer quando ela cessou. Para tanto, 1 Coríntios 13:9. Paulo está dizendo que o melhor caminho é o amor, concordo. A banalização dos dons espirituais, capítulo 12, tornaram essa igreja pior e não melhor. Paulo vai dizer que os frutos falam mais alto do que os dons, concordo. A liturgia do culto, que é tratado no capítulo posterior 14, também está sendo mundanizada e banalizada. Paulo vai saná-la e vai falar sobre o assunto de maioral importância, maior ainda do que a liturgia do culto,
que é a ressurreição de Cristo, uma doutrina elementar do nosso cristianismo. Ok. Só que Paulo diz assim, detalhe, vamos de novo. Tanto o bispo de Lyon quanto Paulo aqui, que pelo Espírito Santo, bendito seja Deus, tanto o bispo de Lyon como Paulo aqui, cheio de Deus, dotado numa capacitação do Eterno, na inspiração do Santo e Bendito Espírito, com cabedal teológico descomunal, ele está refutando não os dons, mas o mau uso deles. E daí ele diz assim, porque em parte conhecemos. Agora há uma outra parte, há um outro lado da moeda, e este nós profetizamos. Então Paulo, nos seus tempos, pode-se dizer que era um pentecostal, talvez com outro termo. Agora o verso 10, ele é profético. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Para mim o que Paulo está dizendo é o seguinte: o que é perfeito já veio? Não. Então aquilo que não é perfeito, mas que está em parte, aquilo que é parte de um todo, que são as manifestações dos dons espirituais, a fim de revelar o caráter, a vontade de Deus. Isso não é um todo, não resume-se nisso. Porém, este em parte não foi aniquilado ainda, porque nós não o conhecemos como um todo. Então, se você quer saber se eu sou sensacionista, fundamentado nesse texto, eu digo que não. E aquele argumento de que os dons eram apenas para os apóstolos, já cai por terra aqui, além da história. Porque nesta igreja de Corinto, você não tem uma manifestação contínua, você não tem uma manutenção do apostolado. Poucos apóstolos passaram por aqui e desenvolveram os dons espirituais aqui. Mas esta igreja, Paulo disse que nenhum dom lhes faltava. Paulo não critica o fato deles terem os dons. Paulo critica deles reduzirem a espiritualidade a isso e dizerem que tudo que se entende de Deus está limitado a isso. Aí essa é a crítica paulina. Então permita-me argumentar. Não ridicularizo quem pensa diferente, respeito, não sou louco o suficiente para ridicularizar mentes pensantes e arejadas que têm um outro parecer. Critico veementemente, discordo veementemente, ratifico uma vez mais ser contrário ao negacionista. Respeito o cessacionista, mas respeite-nos nossas opiniões também. E a minha opinião é essa: enquanto aquele que é perfeito, enquanto não vier, e o quando aqui remete-se à ideia do cronos, tempo, quando não vier o que é perfeito, ainda assim aquilo que é em parte não será aniquilado. Então os dons foram dados, tanto os dons de governo, quanto os dons de ministério, quanto os dons do Espírito, foram nos dados como dádivas divinas, ferramentas, a fim de que nós exerçamos, feito sob bom uso, subalternado à égide do Espírito. Nós cremos piamente na contemporaneidade dos milagres, na contemporaneidade também dos dons espirituais, ministeriais e dons de governo. Esse é meu parecer dentro disso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.